Oi, eu sou o Rodrigo, do PET Computação, e esse aqui é mais um vídeo da nossa série preparatória para a Olimpíada Cearense de Informática. Hoje a gente vai trabalhar um pouquinho com problemas com expressões. Bom, o que são as expressões, né? Uma expressão é uma combinação de operandos e operadores, tá? Bom, o que são operandos e operadores, né? Tá. Os operandos, para o nosso caso, vão ser números, tá? 1, 2, 3, 4, 4,5, 5, 20, enfim, qualquer número. E os operadores vão ser as operações básicas da matemática que a gente vai utilizar para fazer as contas, né? Tipo, mais, menos, vezes, dividido, etc. Tá, mas para que a gente precisa estudar as expressões numéricas? Bom, diversos problemas, em especial aqueles que envolvem números, né, os de matemática, implicam que você tem que resolver algumas contas para poder chegar à sua resposta final. Esses cálculos e essas contas, elas se dão muitas vezes por forma de expressões numéricas. Então é muito importante que você saiba como manipulá-las e o que fazer com cada uma para poder você chegar à resposta correta. Bom, a adição, representada pelo símbolo mais, ela realiza a soma entre dois números. A subtração, representada pelo símbolo menos, realiza a diferença entre dois números. Eu tenho certeza que você já conhece esses símbolos, mas vamos por exemplo, só para ter certeza. A gente pode utilizar esses símbolos de forma independente ou em forma conjunta. Por exemplo, 1 mais 7 representa a soma entre 1 e 7. 10 menos 4 representa a diferença entre 10 e 4. E 1 mais 7 menos 5 representa a diferença entre a soma de 1 com 7 e o 5. Ou seja, você vai realizando as operações da esquerda para a direita, no caso da soma e da subtração. A soma e a subtração, elas têm a mesma prioridade na resolução da expressão, mas essa prioridade é menor do que a prioridade da multiplicação e da divisão. Mas a gente vai ver mais sobre isso quando a gente terminar de ver as operações. Bom, a multiplicação, que é representada pelo símbolo desse xizinho, ou desse pontinho, ou do asterisco, enfim, qualquer um deles serve, ela realiza o produto entre dois números. A divisão, que é representada por esse tracinho com dois pontos, só dois pontos ou uma barrinha, realiza o quociente entre dois números. Eu acho que vocês também conhecem elas, mas vamos dar uma olhada. Tá, da mesma forma que a adição e a subtração, a gente pode utilizar a multiplicação e a divisão juntas ou separadas. Por exemplo, 3 vezes 5 representa o produto de 3 por 5. 8 dividido por 4 representa o quociente entre 8 e 4. 4 vezes 5 dividido por 20 representa o quociente do produto de 4 e 5 por 20. Bom, a multiplicação e divisão têm prioridades equivalentes, assim como a adição e a subtração. Só que a prioridade da multiplicação e da divisão é maior que a prioridade da soma e da subtração. Tá, a gente vai definir só mais uma coisa e vai trabalhar melhor com esses negócios de prioridade. Ok, a nossa última definição da aula de hoje é da igualdade. Bom, a igualdade é representada por essas duas barrinhas, certo? Como se fosse 2 menos. Eu tenho certeza que você já viu ele antes. E isso quer dizer que tudo que está do lado esquerdo da igualdade é, igual a tudo que está do lado direito da igualdade. Ela representa que duas quantidades são iguais, tá? Bom, na verdade, a igualdade não realiza nenhuma operação. Ela só é um tipo de balança que te diz que tudo que está do lado esquerdo equivale a tudo que está do lado direito. Bom, alguns exemplos. 5 igual a 5. De fato, 5 é igual a ele mesmo. 2 mais 2 é igual a 4. Bom, você pode ver que do lado esquerdo a gente não tem só um número, a gente tem uma expressão. Mas veja que o resultado dessa expressão vai ser um número. Então eu posso igualar uma expressão a um número. Isso quer dizer que 2 mais 2 é igual a 4. Também eu posso igualar um número a uma expressão. Ou seja, 8 é igual a 11 menos 3. Tá, vamos falar sobre as prioridades. Como o produto e a divisão têm prioridades maiores que a soma e a subtração, sempre que a gente for resolver uma expressão numérica, a gente tem que procurar primeiro
resolver tudo que tem o vezes e o dividido, e só depois começar a resolver o que tiver mais e menos. Cuidado para não trocar essa ordem, ela é muito importante, e se você errar, todo o resto da sua conta vai continuar errado. Vamos ver um exemplo disso. A gente tem essa expressão de cima, 2 mais 4 vezes 6 menos 8 dividido por 4. Bom, a pessoa que não conhece a regra das prioridades tentaria resolver da esquerda para a direita. Então ela começaria, 2 mais 4 é igual a 6, aí depois 6 vezes 6 é igual a 36, depois 36 menos 8 é igual a 28, por fim 28 dividido por 4 é igual a 7. Parece certo, né? Mas não tá. Ela não seguiu a regra das prioridades e acabou chegando num resultado que não tem nada a ver com o correto. E como é que seria o resultado correto? A gente tem a mesma expressão, só que agora a gente resolve com as prioridades corretas. Primeiro as multiplicações e divisões, depois as adições e subtrações. Então, 4 vezes 6 é igual a 24, 8 dividido por 4 é igual a 2. Agora a gente pode realizar o resto. 2 mais 24 é igual a 26, 26 menos 2 é igual a 24. Esse é o resultado correto, bem diferente do resultado que tinha dado antes. Os parênteses, representados pelos símbolos parêntese que abre e parêntese que fecha, servem para alterar a prioridade de uma expressão. Tudo que está dentro deles deve ser resolvido primeiro. Inclusive, das coisas que podem estar dentro deles, podem estar inclusive outros parênteses. Quando só sobrar o resultado final dentro de um parêntese, você pode tirar os parênteses e deixar só o resultado. Vamos ver como isso funciona na prática. Nós temos 2 mais 3 entre parênteses, vezes 5 menos 3 entre parênteses. A gente pode querer começar multiplicando 3 pelo 5, já que a prioridade da multiplicação é maior que da adição e subtração. Mas tudo que está dentro dos parênteses tem mais prioridade. Então, nesse caso, a gente tem que resolver primeiro a adição e a subtração para só depois realizar o produto. Então, 2 mais 3 é igual a 5. Ali na direita, 5 menos 3 é igual a 2. E, por fim, 5 vezes 2 é igual a 10. Bom, dessa vez, a gente, de fato, resolveu primeiro a soma e depois a multiplicação, mas isso está correto por causa do aumento de prioridade de tudo que está dentro dos parênteses. Uma coisa interessante é que, utilizando parênteses, a gente pode representar as frações. Bom, a gente sabe que a fração 3 mais 12, tudo isso dividido por 5, a gente tem que resolver primeiro tudo que está em cima, depois tudo que está embaixo e dividir. Bom, isso é equivalente a você ter um parêntese grandão com tudo em cima, um com tudo que tem embaixo e dividir um pelo outro. Então, a fração da esquerda, 3 mais 12 dividido por 5, é igual a, abre parênteses, 3 mais 12, fecha parênteses, dividido por 5. 3 mais 2 é igual a 15, dividido por 5, dá 3. Bom, com tudo que a gente viu hoje, a gente já pode resolver até mesmo expressões maiores, que parecem mais complicadas no começo, mas com um pouco de prática eu tenho certeza que você vai conseguir resolver também. Vamos lá. Bom, essa expressão enorme, a gente começa resolvendo o quê? O que está dentro do parêntese. Mas a gente vê que dentro desse parêntese grandão tem mais parênteses. Então a gente primeiro tem que resolver os parênteses dentro dos parênteses e depois ir trabalhando para os exteriores. Então vamos lá. Começando. Dentro do primeiro parêntese, nós temos mais dois parênteses. Vamos começar da esquerda. 3 vezes 3 mais 16 começa da multiplicação. Então 3 vezes 3, 9. Agora, no parêntese da direita, nós temos 12 menos 7. Isso dá 5. Voltando para o parêntese da esquerda, a gente tem 9 mais 16. Isso dá 25. Por fim, só sobra 3 coisas dentro do parêntese principal. O 25 dividido por 5 e o mais 1. Então, a gente primeiro realiza a divisão. 25 dividido por 5 dá 5. Por fim, 5 mais 1 dá 6. E para acabar, 3 vezes 6 dá 18. Viu como foi fácil? Tá. Antes da gente acabar a aula, só mais uma observação. Como eu falei, existem mais de uma maneira de você representar produtos e quocientes. Entretanto,
Na matemática, é bem mais comum a gente utilizar o pontinho ao invés do xizinho para representar uma multiplicação. E principalmente na computação, que a gente tem que lidar com a programação, com os computadores, é bem mais comum a gente utilizar o asteriscozinho, essa estrelinha, porque o ponto já tem uma finalidade. Mas não se assuste se você ver qualquer uma dessas notações. Todas querem dizer a mesma coisa, multiplicação. E por fim, também é bem mais comum utilizar essa barrinha do que o tracinho com 2 pontos ou só os 2 pontos para representar divisões. Por hoje é só. Muito obrigado por assistir. Qualquer dúvida, comente ou contacte a gente. Até a próxima.